Inclusive, o teu nome já diz que você nasceu para ter força, né? Não foi fácil você entrar no mundo da música, né? Não, por um lado não, assim, profissionalmente, mas em casa meu pai toca, né? Violão, toca baixo, o cara talentosíssimo, assim. Mas toca de ouvido, nunca teve formação e foi por causa dele, ele que me incentivou a começar a aprender um instrumento, né? Começou me ensinando violão, na verdade. E teu pai fazia o que da vida? Ele é funileiro, funileiro. Ele começou me ensinando violão, né? Os acordes e tal, aprendi um pouquinho, depois fui sozinho pro teclado, né? Tocava teclado antigamente. Meu primeiro piano só fui ter Você começou 20 anos de idade. Começou a entrar na música com qual idade? Assim? Essa época que ele começou a me ensinar, eu tinha 13 anos. 13. A coisa do teclado foi com 14 anos. Mas você já tinha algum senso para música, não? Rapaz, você sabe que eu não lembro muito bem. Eu lembro que eu gostava de cantar, assim, acho que era afinadinho e tal, mas eu acho que é coisa do ambiente familiar mesmo, né, por causa dele. E como assim. que era a sua vida no Espírito Santo? Como que era? Depois que eu já comecei a tocar, né? Antes de começar a tocar. Estudava em escola pública, sempre estudei em escola pública. E você tinha acesso à cultura na região? Não tinha nada, não tinha nada. Até hoje não tem nada lá. Não tinha, era tudo... Tanto que minha primeira banda, eu comecei tocando na igreja, meus pais frequentavam a igreja, minha mãe frequentava, né? E meu pai começou a tocar... Evangélica? Não, católica, católica, Comunidade Imaculada Conceição. E comecei tocando lá, foi um bom exercício, inclusive, para percepção, né? Coisa do ouvido. E logo depois eu comecei a tocar profissionalmente em bandas, né? E minha primeira banda foi uma banda de pagode, né? E e assim, gostava daquele som, por quê? Porque era o que eu conhecia, né? Na época era o que chegava para mim. E eu acho que tudo é válido, inclusive. Claro, tem coisas que hoje, assim, algum tipo de sensibilidade eu tenho por ter passado pelo pagode mesmo, né? Enfim. Depois toquei em música sertaneja, tocava nesse... E depois bandas de música pop, né? Esse era o que eu fazia, isso que era o que eu fazia. Mas no momento você começou a estudar música, não foi? E aí você Sim, mas eu já tinha uns 16 anos quando eu entrei em escola de música, assim. Mas como não tinha dinheiro para pagar, foi uma coisa muito picotada, assim. Entrei numa escolinha, fiquei uns 2 meses. Depois entrei num conservatório, fiquei um pouquinho mais de tempo, uns 6 meses. Mas foi o suficiente para aprender teoria, aprender essas coisas, né? Ler Mas aí você foi música para uma e tal. escola de... Aí você entrou na faculdade, né? Entrei na faculdade já com 19 anos, né? Já tinha 19 anos. Você entrou aqui na Unicamp? Na Unicamp. Entrei na Unicamp no curso de música popular. Era muito disputado o vestibular, não? Era disputado, era bem disputado, mas a prova de música tinha um peso grande, eu lembro, né? E aí você já tocava piano? já tocava piano, já tocava. Na verdade não tinha piano, né? Nesse conservatório que eu estudava, eu pegava sextas-feiras, tinha as aulas, né, durante a semana. Sexta-feira eu ia estudar no piano, porque em casa só tinha teclado, né? Sempre foi um instrumento muito caro, né? Muito caro e não tem jeito de não ser, né? Porque é um instrumento muito complexo, o piano, né? Muito complexo. Então, meu primeiro piano eu só fui ter quando eu já estava na faculdade, né? Antes só estudava no teclado. Mas lá o curso é de música popular, acaba sendo com habilitação em algum instrumento. Você tem que entrar tocando um instrumento, né? E eu entrei tocando piano. Aí você entrou, aí você que passou para o sertanejo, o pagode, também teve a experiência da música erudita, né? Você sabe curioso, assim, que essa coisa das bandas, né? Você sempre tem um cara, assim, que gosta do jazz, gosta da música instrumental, gosta de MPB e tal. E eu tive um amigo que me influenciou muito nessa época, que foi o Luigi, era um baterista, me apresentou muita coisa, assim, né? Então, ele me apresentou alguns sons instrumentais, assim, de jazz, enfim, através disso eu comecei a me interessar por esse tipo de música, né? E aí tive um professor que me incentivou a prestar vestibular. Você acha que esse teu talento, que realmente é extraordinário, ele se deve, claro, pelo que você contou, a coisa hercúlea, né? Da resistência, você ter um repertório em casa, né? Que é uma coisa que era... Mas se deve também esse repertório diverso que você passou, do pagode, do sertanejo, do samba, para a música erudita. A pessoa criativa tem que ter esse tipo ou talentosa, esse tipo de estímulo para poder criar? Não, acho que cada um tem uma história, né? E é isso que é interessante, né? Porque se todo mundo tivesse a mesma história, todo mundo faria o mesmo tipo de música, tocaria do mesmo jeito. A minha história é essa e eu atribuo a todas as influências que eu tive, desde a adolescência até hoje, né?
o som que eu faço hoje, atribuo o som que eu faço hoje a isso, né? A essas influências. Então, agora também está claro não, no teu som que tem uma coisa de jazz, né? Que você, tem, claro. Você não, refaz as muito. músicas, você faz... De jazz, de música instrumental brasileira. Você rearranja, você faz arranjo das músicas, né? Sim, faço arranjo da música. Agora, a coisa da música erudita, que eu entrei na universidade na faculdade, no curso de música popular, conheci um professor muito especial de piano clássico, tão especial esse momento que eu parei de tocar música popular só para estudar o clássico, e foi um período de uns 4 anos, assim, muito intensos, né? E depois voltei a tocar o popular, só que já desse jeito que eu toco, né? Acrescentando esse refinamento mais técnico, essa coisa mais de... Então, essa mistura toda que você teve de trabalhar o clássico com o popular e com jazz, te deu uma... explica um pouco... Exatamente, Você teve que ter várias experimentações para chegar no teu estilo, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. Agora, mesmo. Quantas horas você estuda por dia? Hoje em dia é complicado. Hoje em dia é difícil ter uma rotina, né? Porque quando eu tenho 10 horas para estudar por dia, eu consigo estudar as 10 horas, mas isso é muito raro hoje em dia, porque é uma correria muito grande, porque a gente é músico, a gente é produtor ao mesmo tempo, enfim. Então eu acabo estudando muito em função do que eu vou fazer, né? Do que eu tenho show. Ou seja, você carrega o piano, né? Carrego o piano. É uma loucura.